Começando mais um vídeo no canal da Bolívia que me emociona. Eu tô falando um pouco mais alegre, né? Vamos se dizer assim, e com certa motivação, porque o Sampaio conseguiu a sua classificação, confirmou hoje a sua classificação diante de um empate contra a equipe do Parnaíba fora de casa. Vocês sabiam o horário, o jogo, o local, perdão, tudo que eu tinha dito, mas é isso, o placar de 2-2 na partida de hoje. O jogo que aconteceu agora no horário de 4 horas da tarde e os gols pelo lado da equipe do Sampaio Correia foram marcados pelo Bal, que fez um golaço, puxou pela lateral mesmo, puxou para a esquerda e fez um belo gol. E o Nadson, ali antes de 15 minutos, então o Sampaio abre o placar com 15 minutos, até 15 minutos já estava 2-0. E acaba tomando um empate com o gol do Chilu e o Rafael Teixeira, aquele que jogava na equipe do MAC. Então a gente vai trazer um pouco para vocês aqui do que foi o resumo dessa partida, do que os autores dos gols, né, como eu falei, mas o que eu vi do jogo, o que a gente pode trazer de interessante e até de preocupante. O Sampaio jogava pelo empate ou vitória, a vitória para até assumir ali a vice-liderança, e um empate que já garantia os 20 pontos e a nossa classificação matemática. Mas por que classificação matemática? Porque o Sampaio tinha chegado a 19 pontos, já tinha se classificado, mas havia ainda uma chance pequena, né, vamos dizer assim, pequena, em caso de derrota, do Sampaio não ficar. Entendeu? Muito pequena, menos de 0,1%. Mas o Sampaio vai a campo com a seguinte escalação: Renan Rinaldi no gol, o Bal, Dedé, Wesley Barbosa, Cavi, voltando, né? O Adson, Martias Verdun, Pedro Dias, Erivan Nadson e Jair. O banco era de Eduardo, Guilherme, Fábio Aguiar, Ian Christian, Gabriel Fontes, Adriano, Cássio, Paulo Vitor, Jean Ítalo, Alessio Gabriel e Eric Carral. E assim, eu tô falando ali todo banco porque entrou alguns jogadores que eu vou acabar comentando, mas o Sampaio tem um começo arrasador. A equipe do Paraíba, ela acabou a escalação dando muito errado no começo. O Sampaio, que veio para jogar pelo contra-ataque, veio com um time mais marcador, soube se aproveitar dessas falhas, soube se aproveitar desses espaços que a equipe do Parnaíba deixou e continuou deixando durante o jogo, já que eles precisavam de uma vitória. Se eles não vencessem, eles teriam empate ou derrota era eliminação, e já estão eliminados, né, da Série D. E o Paraíba veio com tudo, e o Sampaio soube se aproveitar. E em duas jogadas de contra-ataque, uma jogada na lateral, né, e uma outra de contra-ataque, o Sampaio conseguiu abrir o 2-0. Só que a partir disso, o Sampaio cometeu o mesmo erro que cometeu contra a equipe do Altos. Desceu as linhas, relaxou um pouco, ficou com a concentração muito baixa, e aí, antes ali do final do primeiro tempo, a equipe do Parnaíba conseguiu fazer o seu gol, que se eu não estiver enganado, cochilou numa falha da defesa. Mas foi o primeiro tempo de que a equipe do Sampaio simplesmente fez os 2 gols e aceitou novamente. O Sampaio tem tido muito essa postura que é muito perigosa em jogos de Série D. Porque no próximo mata-mata, posturas assim que permitem que o adversário jogue, e às vezes nem um adversário tão bom, um adversário jogue, que o adversário faça as suas partidas, pode levar a empates ou até mesmo a custar a classificação. A gente tomou esse empate contra o Altos, agora tomou esse empate também contra a equipe do Parnaíba. É necessário ter atenção durante esses jogos, principalmente agora para a próxima fase, que o Sampaio está classificado, graças a Deus. E aí termina o primeiro tempo, no segundo tempo o Sampaio ainda mantém os mesmos jogadores. É importante lembrar que o Altos também, o Parnaíba, fez a movimentação correta, trocou os jogadores ali com 20, 25 minutos, e isso fez com que... e lembrando, o gol do 2-1 foi ali com 20, 21 minutos. Entendeu? Então até 25 minutos o jogo estava 2-1, 3 gols, jogo movimentado pra caramba. E foi um jogo interessante, foi um jogo bom, inclusive. Então o Parnaíba estanca a sangria, corrige esse problema de continuar com os espaços, mas o Sampaio se recusa a aproveitar esses espaços. E com isso, o jogo fica extremamente aberto, mas o Sampaio não consegue impor e fazer o terceiro gol. Chega no segundo tempo, numa jogada ali do Rafael Teixeira, ele consegue fazer o gol de empate. No segundo tempo, o Sampaio manteve os mesmos jogadores, depois foi fazendo uma troca, mas as trocas que foram feitas não foram trocas assim muito interessantes, trocas que eu gostei muito.
mas em um segundo tempo, onde o jogo fica totalmente aberto, o Parnaíba chega no empate, mas depois perde fôlego, acaba cansando, os jogadores cansam demais, porque ficaram no ímpeto de correr atrás do resultado, já que estavam atrás do placar, e não teve força nas pernas para conseguir fôlego, para conseguir a virada. E aí o Sampaio tinha a oportunidade de chegar, fazer o terceiro gol, fazer o quarto gol, e não quis. A realidade é que não quis. Perdeu as inúmeras chances com o Verdun, com o Cássio, com o Jean Ítalo, que perdeu uma chance incrível. O Jean Ítalo que entrou no segundo tempo, ainda no primeiro tempo, no lugar do Erivan. O Erivan ali com 25, 26, 30 minutos, ele já tinha saído e entrou o Jean Ítalo. E aí o Sampaio, no meio desse contexto de todo, recua o time, porque se tiram o Cavi, que estava jogando, e entra o Guilherme para fazer uma linha de 5, e bota o Eric Carral no lugar do Verdun, e deixa o Nadson para fazer a recomposição. Então o Eric Carral fica lá na frente puxando o contra-ataque, e os demais voltam para marcar. E o Sampaio teve inúmeras chances, porque eram ligações diretas com o Carral com tranquilidade conseguia se livrar dos marcadores, indo para cima, e não aproveitou. Inúmeras chances perdidas. Isso é uma outra problemática que tem que ser destacada. Se você quer se classificar, se você quer vencer, o Sampaio precisa marcar gols, fazer gols. Não pode perder as oportunidades que está perdendo. Aí, diante disso, o jogo fica lá em cá. O Parnaíba tenta ensaiar uma pressão, tem chances com falta, com escanteio, mas não consegue fazer esse gol da virada. E o jogo acaba 2-2, onde o Parnaíba não pressiona muito, o Sampaio se segura, perde chances e o Sampaio se classifica. Fica na terceira colocação com 20 pontos, o Parnaíba já fora na sétima com 14. Então, vamos para a última rodada agora contra a equipe do Igatu, em casa. E essa vitória ainda ajuda o MAC, que agora o MAC precisa vencer do Altos e o Sampaio precisa vencer o Iguatu para a classificação acontecer e o Tocantinópolis, se não estiver enganado, perder. Mas, em compensação, esse jogo teve muitos erros que a gente precisa resolver, mas ao mesmo tempo era um jogo onde o Sampaio também não precisava passar por esse aperto, mas era um jogo onde as coisas já estavam encaminhadas para o tricolor maranhense. Então, nos preocupa, mas ao mesmo tempo não era um jogo que a gente deveria se estressar tanto, eu pelo menos não me estressei. Só dando uma paradinha rápida aqui no vídeo para apresentar para vocês as nossas patrocinadoras, fazer aquele merchan, sabe? Primeiro, a loja MR Grifos, que agora a gente está com um cupom de 10% de desconto em todas as compras, o cupom BQM1923. Então, vestuário masculino, uniformes de clubes internacionais como Real Madrid, Barcelona, Milan, nacionais como Flamengo, Vasco, Palmeiras, Internacional, Sampaio Corrêa também. E até mesmo de seleções, tudo você encontra na loja MR Grifes. E também, se você, quando estiver bem trajado, querer assistir um jogo, assistir uma série com a sua garota, ou seu garoto, ou mesmo acompanhar um filme, ou assistir algum canal que você não está podendo ter acesso, e com preço baixo e qualidade, a PVO é a solução para você. Um preço baixo, acessível e de ótima qualidade e 100% acessível por internet, sem necessidade de instalação de cabo e algo desse tipo. Então, loja MR Grifes, nosso cupom BQM1923, não esqueçam, e TVO para vocês poderem assistir até mesmo jogos do Sampaio, às vezes, à vontade. Vocês vão pegar o link aqui na descrição, que vai estar aqui na descrição do vídeo. As patrocinadoras e apoiadoras oficiais do nosso canal do BQME. Agora pode assistir o vídeo. Então é isso. O próximo jogo da equipe do Sampaio é contra a equipe do Iguatu, como eu já falei. E eu já estava concluindo o vídeo, só que ele acabou, o notebook que estava descarregando. E eu espero que essas observações do que aconteceu, aproveitando para esticar um pouquinho, o que aconteceu hoje, esses erros, não se repitam, que sejam corrigidos. Porque se o Sampaio não conseguir corrigir, a gente vai ter muito problema mesmo na próxima fase. Então, é um jogo que não é para se estressar, como eu falei antes, não se estresse, não era para se estressar. Eu até me diverti um pouco, até brinquei assim com meu irmão, dizendo que foi um dos melhores jogos de Série D, um jogo que foi muito entretenimento pelo Laicá, de que não tem a meio de campo. Era um Laicá daqueles. Mas é um jogo para a gente prestar atenção e ver que o Sampaio ainda tem muitos erros e que se o Sampaio não melhorar, a chance de chegar à Série C vai ficar muito difícil. Então é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora. Um beijo, um abraço a vocês, curta, comente, compartilhe, mande pro pessoal e vamos fazer esse canal crescer. É isso, falou, tchauzão.